Olá pessoal, aqui é a professora Valentina e hoje eu trago para vocês a explicação dos exercícios da semana 1 do PET 6, oitavo ano, língua portuguesa. Como sempre, nós começamos por essa ficha técnica e nessa semana a unidade temática é leitura. E os objetos de conhecimento são estratégias de leitura, apreciação e réplica. Vamos lá? Mais especificamente, hoje nós veremos 2 gêneros textuais. Atividade 1. Leia os textos a seguir e responda às questões. Urubus e sabiás. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza bicadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isto, fundaram escolas e importaram professores, gargarejaram Dó, Ré, Mi, Fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos, tagarelas que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos de seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas, e nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral: em terra de urubus diplomados, não se ouve canto de sabiá. E aqui nós temos a fonte com o nome do escritor e de onde foi retirado esse texto. 1. O que gera o conflito no enredo? Pessoal, o enredo é a história contada, no texto. Então, o conflito é a confusão. O que é que causou a confusão no texto, o conflito? Vocês vão dar uma olhadinha, principalmente no segundo parágrafo, tudo bem? Porque aí nós temos já a primeira frase dizendo que a tranquilidade dos urubus foi estremecida. Então, foi estremecida por quê? Vocês vão explicar aí. 2. Escreva com suas palavras o desfecho do texto. O que é o desfecho de um texto? O desfecho é o final, mas é mais especificamente o momento em que a situação é resolvida, tá? Então, vocês vão procurar a resolução do conflito, tá bom? E vão explicar com as palavras de vocês como foi resolvido, como foi concluído o problema. 3.
Agora descreva com suas palavras a situação inicial do enredo. Pessoal, voltem ao início do texto e descrevam a situação. Foquem no primeiro parágrafo. O que é que nos é contado no primeiro parágrafo? Os urubus tinham vontade de quê? E como eles se organizaram para atingir esse objetivo? Esse é o início do texto. Essa é a situação inicial do enredo. 4. Marque um X nas características do gênero do texto lido. É importante que vocês saibam que nós acabamos de ler uma fábula. E quais são as características principais de uma fábula? Nós teremos uma história que será interpretada por animais. E esses animais terão ações humanas. Eles irão falar, eles irão realizar o que for necessário no texto. Então, isso não é algo incomum, é natural na fábula que os animais sejam os personagens principais e realizem ações que animais normalmente não realizariam, ok? Essa é a primeira característica de uma fábula. E a segunda característica muito marcante é a existência de uma moral. Então, no final do texto, geralmente nós conseguimos identificar uma moral que vem bem explícita, certo? Ao final do texto, nós vimos ali a moral da história, que inclusive é: em terra de urubus diplomados, não se ouve canto de sabiá. Então, vamos para as opções. É um texto informativo. Nós temos aqui uma notícia, um texto jornalístico, que em geral é o que tem como objetivo apenas informar? Não, nós não temos. É um texto escrito em prosa. O que seria essa prosa? Os textos, eles são todos escritos em prosa ou poesia. O formato da poesia vocês conhecem, que é o formato em versos. O formato em prosa é esse formato mais corrente, mais corriqueiro que nós utilizamos no dia a dia. Um texto construído em parágrafos. Então, esse texto aí é escrito em parágrafos? Se sim, é um texto em prosa. O narrador é um narrador personagem, isto é, participa da história. O narrador é quem conta a história e ele pode ser um narrador apenas observador, ele observa de fora sem participar, ou ele pode ser esse narrador dessa opção, personagem, que é o narrador que participa. Vamos ver a primeira frase. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza, bicadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram, mesmo contra a natureza, e assim vai. Então, nós temos: os bichos falavam, os urubus decidiram. O narrador não se inclui nessas ações, ele está apenas observando. Então, ele não é narrador personagem, ele é narrador observador, não participa da história. Esse texto é uma fábula, pelas características que eu falei para vocês, de personagens animais que realizam ações tecnicamente humanas. Um texto que possui moral. Esse texto é mesmo uma fábula? Marquem aí. A situação inicial envolve os urubus. Então, logo no início do texto, no primeiro parágrafo, essa situação inicial, a abertura do texto, envolve os urubus ou envolve os sabiás, outros animais? E por último, o texto é narrado em terceira pessoa.
A primeira pessoa do singular seria o eu. Então, eu faria a narração da seguinte maneira: conversei com o meu amigo, estudei. A primeira pessoa do plural seria o nós. Então, estudamos, conversamos, entendemos. Agora, a terceira pessoa faz referência a ele, ela, ou eles e elas. Então, se nós temos a frase, como é a primeira frase do texto, os bichos falavam, depois urubus decidiram, nós temos sim o equivalente a eles, poderíamos trocar. Retirar bichos e colocar eles falavam, eles decidiram. Então, nós temos aí sim um texto em terceira pessoa, porque o narrador ele apenas está observando, ele não é narrador personagem. Se ele fosse narrador personagem, nós teríamos um texto em primeira pessoa, ou seja, o narrador se incluiria nas ações. Atividade 2. Leia o texto a seguir e responda. Diamantes ao cair da tarde. À saída de Belo Horizonte, pergunto a um motorista de caminhão o que devo fazer para ir a Diamantina. A estrada onde estou, pelo jeito, me levará direto para Brasília. O senhor vai em frente, passa por baixo de 2 pontes, depois dobra à direita quando passar pela primeira ponte. Pela primeira ou pela terceira? Pela primeira, depois da segunda. No que depender de informações desses meus conterrâneos, acabo indo parar na casa da mãe Joana. Pergunto a este outro, no posto de gasolina, a distância dali até Diamantina. Não é muito perto, não, mas também não é longe, informa ele sério. Quanto tempo vou levar daqui até lá? É conforme, uai. Se correr muito, leva pouco. Se correr pouco, leva muito. E depois nós temos a fonte de onde esse texto foi retirado e o nome do autor. Questão 1. O conflito do texto se dá quando as pessoas não sabem informar, Joana explica melhor que todos, o jovem não entende a informação, o rapaz quer ir a Diamantina. Pessoal, a letra B não tem nada a ver, tá? Joana explica melhor que todos não é uma opção válida. Depois nós temos algumas opções que poderiam ser verdade, tá? As pessoas não sabem informar. É isso que inicia o conflito do texto? Ou o conflito inicia porque o jovem não entende a informação? Ou, por último, o rapaz quer ir a Diamantina. O problema dele iniciou no momento que ele queria ir para Diamantina? Ou iniciou quando, de repente, ele pediu informação e as pessoas não sabiam informar? Ou letra C, quando o jovem não entendeu a informação. Pensem direitinho, retornem ao texto e façam aí. Pensem bem até mesmo na segunda opção, quando informaram a ele que é conforme, se correr muito leva pouco, se correr pouco leva muito. Vocês acham que essa pessoa conseguiu informar? Ela soube como informar claramente o que foi perguntado? O problema de entendimento era do jovem? Ou as pessoas realmente não estavam informando bem? 2. Podemos dizer que o texto lido é narrado em a primeira pessoa, o narrador participa dos fatos, ou seja, comprei, falamos, ele se inclui nas ações. B. Primeira pessoa, o não participa dos fatos. Toda vez que o texto é narrado na primeira pessoa, necessariamente o narrador participa dos fatos. Então, a letra B não é possível. C. Terceira pessoa, o narrador participa dos fatos.
Pessoal, letra C também não é possível, pois se o texto estiver sendo narrado em terceira pessoa, o narrador não tem como participar dos fatos. Ele fala sobre outras pessoas, ele, ela, eles, elas. Então, letra C não é possível. Letra D, terceira pessoa, o narrador não participa dos fatos. Ou seja, compraram um livro, falaram sobre você, ele não participa dos fatos. Leiam bem o texto e vejam se é a letra A ou a letra D. Letra B e C não são possíveis em texto nenhum. Número 3. Qual é o propósito comunicativo do texto lido? Pessoal, o número 3 tem muito a ver com o gênero textual. Aqui nós vimos não mais uma fábula, nós temos uma crônica. Em geral, a crônica tem como intenção, como propósito, divertir o leitor e também fazê-lo refletir sobre alguma questão do dia a dia. Então, vocês vão ler direitinho e explicar com as palavras de vocês qual foi o propósito comunicativo desse texto, dessa crônica. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!